Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso ciclo de estudos falando de distúrbios da circulação. Hoje nós vamos abordar hemorragia, processo de trombose e o processo de infarto. A circulação do sangue, ela vai exercer 3 tipos de pressão sobre vasos. A circulação o sangue tanto pode fazer a distensão dos vasos, fazer a extensão longitudinal e também o cisalhamento desse vaso. Se essas forças vão ultrapassar, em algum momento, por conta de alguns motivos específicos, a resistência de microlesões, pode surgir vários tipos de patologias por conta dessa resistência e vários tipos de microlesões, tá? Então, essas microlesões, elas são extremamente importantes no que se diz a lesão vascular, por quê? Porque pode alterar a homeostase vascular e originar também diversos tipos de patologias. Então, nas figuras abaixo, vocês podem observar que nós temos aqui uma artéria e a pressão exercida pelo sangue. Lembrando que a artéria é a que mais sofre a pressão exercida pelo sangue, o vaso arterial, que tem uma musculatura bem desenvolvida em volta dela, tem várias fibras também que auxiliam no desenvolvimento dessa pressão exercida pelo sangue. E na veia, existe uma pressão menor, mas ainda existe. Então, nós temos aqui o fluxo sanguíneo na parede da veia. Ela faz uma constrição, mas o fluxo é muito maior em vasos que são arteriais, sendo eles também bem lesionados referente a distúrbios de circulação. O fluxo, ele vai ser diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a pressão exercida nesse vaso sanguíneo, maior será o seu fluxo também. A microcirculação, ela é organizada em unidades pequenas e funcionais, que vão ser controladas pelo sistema adrenérgico e por hormônios, e também por mecanismos de regulação autonômicos, metabólicos e miogênicos. Então, nós temos os capilares. Os capilares são importantes, eles possuem uma única camada de células endoteliais e eles fazem as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas, sangue arterial, sangue venoso, as trocas gasosas acontecem nos capilares. E são eles que são responsáveis, principalmente, pela nutrição dos nossos órgãos, porque os órgãos, as extremidades, possuem capilares para fazer essa oxigenação e essa nutrição vascular. Quando eu falo de hemostasia, a gente fala de processo fisiológico do controle de sangramento quando ocorre lesão vascular. Então, vocês já ouviram falar, claro, na homeostase. Nessa homeostase é o equilíbrio, fisiológico lá do nosso organismo, e a hemostasia é o processo fisiológico que é um controle, na verdade, entre sangramento intenso ou uma trombose, por exemplo. É o que faz esse controle específico. Então, neste exemplo, a gente pode observar que existe um dano na parede vascular. Aqui nós temos a parede vascular, temos algumas células do sangue, fatores de coagulação. E aí, esse coágulo sendo formado faz um tamponamento. E esse tamponamento é super importante para evitar hemorragias. É claro que ele precisa ser muito bem controlado, porque se não for bem controlado, você pode ter a formação até de vários tipos de trombos, e alterações de coagulação. Então, a hemostasia é o estado de equilíbrio. O que é envolvido na hemostasia? Então, parede vascular, super importante para a ativação de vários sistemas, as plaquetas e o sistema de coagulação, o próprio sistema. Onde nós temos aqui substâncias que são procoagulantes, que fazem esse estímulo da coagulação sanguínea, e substâncias anticoagulantes, que vão manter a coagulação sob um controle. E são essas duas substâncias que fazem com que a gente mantenha a hemostasia.
A parede vascular é super importante porque mantém a fluidez normal do sangue e essas células endoteliais possuem uma atividade trombolítica. Quando o endotélio está íntegro, vai impedir a interação de plaquetas com o fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand ele fica na região subendotelial. E contato do plasma com o colágeno na região subendotelial também. Por quê, gente? Se eu tenho o fator de von Willebrand exposto, significa que o meu endotélio está danificado. Então, isso faz com que a gente tenha uma ativação de processos de trombose até, tá bom? Então, o vaso íntegro é super importante para manter a hemostasia. Lembrando que patologias no qual a gente acaba não tendo vaso íntegro, gente, nós temos aí diabetes, hipertensão, as pessoas que fumam também acabam tendo essa lesão vascular. E essas lesões, elas são porta de entrada para o desenvolvimento de outros tipos de lesões super complexas. As plaquetas, que são super importantes para a hemostasia, vão impedir a adesão entre si com o endotélio, a carga negativa de superfície lá do endotélio, mas as plaquetas, elas vão fazer aquela aderência quando ativadas, quando a gente precisa delas. E quando eu falo de adesão, é a aderência das plaquetas a uma superfície desprovida de endotélio, que é quando você machuca esse endotélio, ele abre, e aí a gente tem uma plaqueta ativada que vai liberar grânulos com fatores procoagulantes e ADP. Depois disso, nós temos a agregação. Quando você libera o ADP, é o processo em que as plaquetas se aderem umas às outras. E entre as plaquetas vão se formar a fibrina filamentosa. É importante por quê, gente? Porque as plaquetas, elas vão se agregar, mas se eu não tiver a fibrina sendo formada para fazer essa rede e fechar essas plaquetas juntinhas, elas vão se dissipar com muita facilidade. Por isso que eu preciso da agregação plaquetária junto com esses filamentos de fibrina para fazer reparação de pequenos defeitos vasculares. Então, nós podemos observar, nós temos o fluido intersticial na parte de baixo. Na parte de baixo, uma musculatura lisa, o subendotélio e o endotélio. Se eu tenho dano desse endotélio, ele vai abrir aqui, será a porta de entrada para a agregação plaquetária. E aí nós temos alguns tipos de substâncias, como o próprio ADP, que vão auxiliar nessa agregação plaquetária. O objetivo é fechar esse vaso para que ocorram menos danos possível. Então, a fundamentação do processo de coagulação é a transformação do fibrinogênio em fibrina insolúvel. Esse fibrinogênio é uma proteína sintetizada no fígado. E nós temos uma reação em cascata dividida em duas partes para acontecer a coagulação. A primeira é pela via intrínseca, que é o contato dos fatores de coagulação com a superfície que necessita dessa coagulação. E a segunda é a via extrínseca, que é ativada pela liberação de tromboplastina quando há a destruição celular. E aqui nós temos vários fatores de coagulação, né? Inclusive muitos deles dependentes de cálcio, os dois tipos de vias. Lembrando que a importância das vias, a importância desse processo de coagulação é no final realmente fazer com que esse fibrinogênio se torne uma fibrina insolúvel para formar esse processo aqui, gente, um processo onde você tem uma agregação plaquetária mais essa fibrina insolúvel. Assim eu consigo fazer uma rede e essa rede vai fazer com que a gente transforme esses processos num tampão que vai realmente estancar o sangue, evitando hemorragia. Então, existem conjuntos de fatores que visam estancar o sangramento. Quando a gente tem um período curto de vasoconstrição, reduz substâncias vasodilatadoras.
A coagulação sanguínea, ela é em resposta à lesão. E aí nós temos alguns adendos aí que acontecem. Primeiro, a adesão de plaquetas, lá com o fator von Willebrand, que vai ser liberado do endotélio que está danificado. O colágeno subendotelial via a via intrínseca. As células endoteliais lesadas vão liberar tromboplastina pela via extrínseca. E há a liberação de fatores pró-coagulantes pelas plaquetas. Assim, a gente tem a formação do tampão temporário, que vai ser polimerizado em fibrina e tornar-se permanente quando essa fibrina estiver ativa, impedindo que a pessoa sangre até a morte, muitas vezes, né? E quando ocorre hemorragia, que é a saída do sangue do espaço vascular para o compartimento extravascular ou para fora do organismo. Então, existe uma parede que está fragilizada, que foi rompida, há um extravasamento de sangue, tá? E aí você muitas vezes acaba não conseguindo estancar a hemorragia. Elas são mais complicadas quando a área atingida é muito maior, porque demora muito mais para conseguir estancar e a pessoa perde muito mais sangue. Ou também quando a pessoa tem algum tipo de lesão vascular prévia, como eu falei para vocês, né? A pessoa que fuma, a pessoa que ingere muita gordura e acaba tendo formação de placa de ateroma, as pessoas que têm diabetes e hipertensão. Existe hemorragia por Hexi, que ocorre por ruptura da parede vascular com saída de sangue em jato. Então, geralmente por conta de traumatismos ou enfraquecimento da parede vascular, aumento da pressão sanguínea também pode acontecer. E hemorragia por diapedese, que se manifesta sem uma aparente solução de continuidade da parede do vaso. Essas hemácias vão sair por capilares entre as células endoteliais, tá? Então, essa hemorragia por diapedese pode ser provocada por lesão endotelial, por algum tipo de endotoxina, ou uma lesão vascular por hipersensibilidade. E aí nós temos também, por curiosidade, né, que o hematoma formado, quando você tem esse extravasamento de sangue, ele vai mudando de cor. Ele acaba mudando. Por quê? Primeiro a gente tem extravasamento da hemoglobina, que é avermelhada, então esse coágulo fica vermelho, né, indo para o roxo, mais ou menos. Depois, nós temos a biliverdina, que é esverdeada, dá essa cor verde. E por último, a bilirrubina, que dá essa cor amarelada para essa pele. E isso é muito utilizado, gente, nas ciências forenses. Quando você quer saber, assim, um cadáver sofreu algum tipo de hematoma, se esse hematoma é recente ou não é recente. Então, você consegue distinguir pela cor também do hematoma. Existem, infelizmente, complicações hemorrágicas. Uma delas é o choque hipovolêmico, que é quando a pessoa perde 20% do sangue, de volume sanguíneo do organismo ou mais. A anemia, que é quando você tem um sangramento crônico e repetido pela perda crônica de ferro. É claro que existem diversos tipos de anemias. Então, existem anemias por falta de vitaminas, de nutrientes, alimentação. Mas, nesse caso, eu estou falando de uma anemia por perda de sangue. Asfixia, quando há hemorragia pulmonar. Tamponamento cardíaco, que é quando o pericárdio é todo ocupado, né, por sangue. Hemorragia intracraniana, que faz o aumento da pressão. O aumento da pressão faz com que você tenha essa hemorragia intracraniana. Se for em regiões vitais, essa hemorragia pode ser fatal, letal mesmo. Por exemplo, a hemorragia no centro cardiorrespiratório. Como é que a pessoa vai respirar? É bem complicado. O aneurisma, que é o enfraquecimento da parede vascular e a formação de uma bolha. Quanto maior for essa pequena bolha no vaso, mais fácil ela pode romper e aí provocar um extravasamento de sangue. Hipertensão, fumo, infecções e aterosclerose estão como as principais causas.
A diástase hemorrágica, quando há um sangramento sem causa aparente, ou uma hemorragia mais intensa e prolongada que o normal. Ela pode ocorrer devido a anormalidades da parede vascular, das plaquetas ou do sistema de coagulação. Aqui, gente, vale solicitar exames de análises clínicas para esse paciente. Vários tipos de exames de sangue, exames que vão dosar fatores de coagulação, ou quantificar plaqueta também. Então, aqui os exames de sangue são super importantes. Algumas doenças também podem provocar essa hemorragia, como o escorbuto, que é o defeito na membrana basal de vasos, falta de vitamina C também, e aí você acaba também prejudicando a síntese de colágeno. A aplasia da medula óssea, muitas vezes a pessoa não consegue produzir plaquetas, porque aquele megacariócito que dá origem às plaquetas está sendo acometido por quimioterapia, algum tipo de infecção, tá? A hemofilia, que a gente tem fatores de coagulação que são diminuídos, e principalmente em homens acontece, onde há a redução da coagulação em plaquetas endotélicas ficam normais, só os fatores de coagulação ficam alterados. E existem outros tipos de causas também, gente. Existem diversas causas de hemorragia que devem ser muito bem observadas, não só no exame físico e de imagem, mas os exames de análises clínicas aqui são muito importantes. Já a trombose é o processo patológico que é caracterizado pela solidificação do sangue dentro dos vasos ou dentro do coração em um indivíduo vivo. Então, o trombo é uma massa sólida formada pela coagulação. O coágulo é uma massa não estruturada de sangue fora dos vasos. Então, esse coágulo vai acabar se transformando num trombo. Isso acontece muito nos membros inferiores. Então, nós temos uma ativação patológica de processo normal de coagulação sanguínea formando a trombose, que tem algumas causas. Eu vou falar para vocês as principais. Primeiro, a lesão endotelial, que aí a lesão endotelial ela vai ser necessária para a manutenção da homeostase. Pode ser uma lesão morfológica ou algum tipo de disfunção. Nós temos produção de prostaglandina, dióxido nítrico, que vão alterar esse vaso sanguíneo, vão dar espasmos no endotélio e formar trombos. A alteração do fluxo sanguíneo, você pode ter um retardamento de fluxo sanguíneo, agregação de plaquetas e estase de fatores de coagulação. Pode acelerar o fluxo sanguíneo também, o que pode lesionar o endotélio de tanto o sangue passar com muita força, tá? No caso de pressão arterial elevada. E a hipercoagulabilidade do sangue. A hipercoagulabilidade do sangue, que é quando você tem um aumento de número de plaquetas, alterações de fatores de coagulação, muitas vezes ou porque você tem algum tipo de fator genético envolvido, ou politraumatismos e cirurgias muito extensas que podem tirar a sua hemostasia. Podem alterar muito a sua hemostasia, tá? E aí, quando eu falo de uma placa de aterosclerose, por exemplo, ela pode ser ocasionada, esse aqui é um tema de uma outra aula pra gente, tá bom? Mas ela pode ser ocasionada por diversos fatores, entre eles, quando a pessoa tem um HDL, colesterol HDL baixo, LDL mais alto, a pessoa já é obesa, dislipidêmica, tem triglicérides alto, tá? E aí você pode formar na túnica íntima dos vasos sanguíneos, vasos arteriais, uma placa, um ateroma. Esse ateroma ele pode provocar um processo inflamatório, recrutar várias células inflamatórias e também vários tipos de fatores de inflamação. Pode ativar plaquetas, formar esse trombo grande. E ele pode, com certeza, obstruir algum tipo de vaso importante. Uma outra causa é o uso de anticoncepcional, principalmente os que têm etiniestradiol, que vão aumentar a formação de trombina. E os combinados também, as pílulas combinadas, tá bom?
que, na verdade, tirando o preservativo, né, se você precisar de um método contraceptivo que não provoque esse tipo de distúrbio de trombose, porque você tem algum tipo de histórico familiar, né, você não pode tomar, você pode muito bem colocar o DIU de cobre, que ele não tem esses hormônios que vão alterar não vão alterar a parte sanguínea sua, né? Então, é super importante saber disso. Muito cuidado com anticoncepcionais. Ah, mas os injetáveis, a pílula, também podem provocar isso? Com certeza podem, principalmente se você tem algum tipo de predisposição. Lembrando que já existem casos de pessoas, de mulheres, que não tinham predisposição a desenvolver tromboses e com o uso contínuo de anticoncepcional acabaram tendo. Então, repensem bem em métodos contraceptivos, pensem no DIU de cobre, conversem com o médico de vocês e se informem também, tá bom? Então, quando você fala de uma trombose arterial, você acaba tendo plaquetas e fibrina formando essa trombose. E na venosa, tem muitas hemácias e muita fibrina formando esse trombo. Mas ele pode se desprender e ele pode parar em qualquer lugar do organismo. Isso é mais perigoso. Como é que evolui essa formação de trombos? Então, a gente tem primeiro um crescimento, né? Que a coagulação vai predominar sobre a trombólise, provocando uma obstrução vascular. Então, nas artérias pode provocar uma isquemia, essa falta de oxigênio, e nas veias um edema. Então, um dos principais sintomas, quando eu falo de trombose venosa, é um inchaço, um edema muito grande nos membros. A lise, que aí você tem um sistema fibrinolítico muito ativo, que pode dissolver total ou parcialmente os trombos recentes sem a fibrina estabilizada, que é estimulada por substâncias trombolíticas, como ativador de plasminogênio. E a organização, que é um equilíbrio entre coagulação e fibrinólise. O volume permanece constante, ocorre a reendotelialização da superfície e pode ser incorporado à parede do vaso ou recanalizado para tentar melhorar essa situação. Então, o corpo ainda tenta, né? Você pode, na verdade, existem vários problemas relacionados a essa trombose, porque esse trombo ele pode ser depois dividido, ele pode passear, né? Entre aspas, por todo o seu organismo, ele pode se partir em 2 ou 3 e ele pode obstruir pequenos vasos, tá? Esse é o principal problema, e você pode ter uma falta de oxigênio num tecido importante do seu organismo. O infarto é uma área de necrose tecidual que é provocada por isquemia absoluta prolongada, por obstrução arterial ou venosa, tá? Quando eu falo de isquemia prolongada, você tem aquela falta de oxigênio, é o consumo das reservas energéticas e morte celular. Então, você acaba perdendo um pequeno ou grande, dependendo, né? Uma pequena parte ou grande parte da função do coração. E isso é muito complicado, porque a pessoa muitas vezes, né, ela tem uma perda grande, ela tem reincidência e ela, na maioria das vezes, não recupera. Então, quando você tem uma isquemia, há oclusão vascular, a energia intracelular vai caindo, e o problema dessa energia ir caindo, porque você não tem mais nutrientes chegando, é que você tem a morte celular de acordo com a queda de energia. Quanto maior o tempo para diagnóstico de infarto, pior é para o paciente. Assim como no caso de falta de oxigênio por algum motivo, você acaba tendo vários problemas, porque você tem essa oclusão vascular, faltou oxigênio e nutrientes, as células vão morrendo e você perde permanentemente essas células. Existem 2 tipos de infarto branco ou anêmico, que é provocado por uma obstrução arterial em órgãos sólidos com circulação terminal, né, no coração, baço e rins. E infarto vermelho hemorrágico, que é uma região atingida que tem coloração avermelhada,
que provoca por causa da intensa hemorragia. Então, tem muito sangue que acabou sendo liberado no órgão. Então, órgãos frouxos, como o pulmão, com intensa irrigação colateral e obstrução arterial ou venosa. E aí você acaba perdendo a função cardíaca por conta de morte celular cardíaca. Esse coração não consegue se regenerar. Isso aqui é super interessante, pessoal, porque existem sistemas cardiovasculares que são condicionados e não condicionados. Acho que vocês já ouviram falar que, poxa, por que aquele jogador de futebol super saudável, que não fuma, que não bebe, que faz exercícios, ele tem um infarto e ele morre, ele tem infarto fulminante? E aquele tiozinho barrigudinho que toma cerveja todo dia, que fuma, teve 5, 6 infartos, mas não morreu, continua vivo. Porque quando você tem um coração, um sistema cardiovascular que já foi condicionado a essas obstruções, tem pequenas obstruções, são parciais, e essas obstruções parciais, por conta da hipóxia, né, que é a redução de oxigênio, vai induzir a angiogênese, que é a criação de novos vasos através dos vasos anteriores. E aí você acaba tendo um pré-condicionamento isquêmico. Então, quando essa pessoa que já é mais gordinha, ou bebe muito, fuma, acaba tendo infarto, ele já tem esse pré-condicionamento, já tem esses vasos que vão auxiliar a manter essa célula cardíaca sem provocar uma necrose, tá? E a pessoa que é saudável acaba tendo esse não condicionamento e acaba não tendo essa angiogênese por conta de pré-condicionamento isquêmico. Então, se ela tem um infarto, ela acaba tendo um infarto fulminante na maioria das vezes. Acaba necrosando mesmo as células cardíacas, tá? Claro que, gente, é óbvio que não é uma regra e não é uma coisa boa ter essa obstrução parcial e ter um coração que já é condicionado a infartos, por favor. Não é bom, tá? Porque essa pessoa, ela não tem só essa indução de angiogênese, ela tem um monte de outras coisas muito ruins que podem acontecer com ela. No infarto vermelho, você acaba tendo a obstrução arterial, que é a obstrução da artéria, provocando isquemia e necrose tecidual. O sangue que chega via irrigação colateral vai extravasar, e aí a gente tem esse aspecto hemorrágico. Há uma lise do trombo para tentar fazer essa desobstrução, e aí a gente tem uma inundação de sangue na área de necrose. Você perdeu essa célula cardíaca. Quando a obstrução é venosa, o sangue continua a chegar via as artérias. Há uma interrupção de fluxo nos capilares, e há uma necrose na área isquêmica e inundação com sangue. O sangue arterial continua a chegar devido à pressão e o venoso fica estagnado devido à compressão desses vasos. Essa reperfusão, né, ela pode até ocorrer. Mas a lesão por reperfusão pode provocar um dano grande tecidual. Por quê? Há uma rápida reoxigenação, provoca liberação de radicais livres. Há uma peroxidação de lipídios de membrana, o que pode provocar uma disfunção de homeostase intracelular. Gera uma resposta inflamatória com dano oxidativo, um estresse oxidativo absurdo. Acumula cálcio intracelular ainda. Há uma hipercontração desse vaso e inibição da bomba de prótons e síntese de ATP. Então, a pessoa, se tem uma reperfusão muito rápida, né, dessa musculatura, desse vaso, acaba tendo uma apoptose ou disfunção por reperfusão. Bom, então falamos hoje sobre os 3 temas. Eu vou deixar umas atividades diferentes para vocês hoje, para vocês fazerem no caderno. A primeira é para vocês fazerem um mapa mental, descrevendo os principais eventos do processo hemorrágico, como foi descrito aqui.
Na segunda, vocês vão pesquisar a mais do que eu falei na aula. Vocês vão pesquisar quais são os principais marcadores sanguíneos de trombose. Se a pessoa está com suspeita de trombose, quais são os marcadores que ela pode, que o médico acaba solicitando para os biomédicos? E descrever a importância de enzimas cardíacas e da troponina no diagnóstico de infarto. Como vocês estão no estágio, certamente já tiveram essa parte de bioquímica, CKMB, troponina, e vocês já devem saber do que eu estou falando. Para o diagnóstico de infarto, que é de extrema importância para a gente entender o que está acontecendo com o organismo do paciente, tá bom? Bom, então, eu espero vocês na próxima semana. Tenham uma excelente semana, gente. Obrigada.